Hoje trago o filme Terra dos Mortos. O diretor é o famoso pai dos zumbis, George Romero. Os zumbis do pai dos zumbis são realmente diferentes dos outros. Eles não só têm inteligência e organização, mas também sabem usar ferramentas e até olham para o céu em um ângulo de 45 graus. Quando o vírus zumbi se espalha, os humanos sobreviventes só podem se esconder na última cidade restante. Mas mesmo no apocalipse, os ricos ainda vivem melhor do que qualquer um. No centro da cidade há um arranha-céu. Dentro dele a vida é luxuosa, como se a crise zumbi nunca tivesse acontecido. A propriedade deste arranha-céu pertence ao prefeito. Somente aqueles que têm uma boa relação com ele podem morar lá. O protagonista, Riley, é o líder de um grupo de mercenários. Sua tarefa diária é liderar a equipe para fora da cidade, matando zumbis e coletando alimentos. No entanto, seu vice-líder tem outras intenções. Por exemplo, esta noite, o vice-líder levou a equipe para fora da cidade, não para buscar alimentos, mas para pegar bebidas alcoólicas. Ele quer usar o álcool para subornar o prefeito e conseguir um lugar no arranha-céu. Sempre que saem para uma missão, a equipe primeiro leva um veículo blindado para o local da missão. Este veículo é todo de aço e está equipado com mísseis e metralhadoras. No entanto, a arma mais útil no veículo não é nenhuma dessas, mas sim um lançador de fogos de artifício. Acontece que neste filme, os zumbis são particularmente fascinados por fogos de artifício. Sempre que há fogos de artifício no céu, eles param todas as atividades e olham para o céu em um ângulo de 45 graus. Hoje, depois que a equipe lançou fogos de artifício, aproveitaram a oportunidade para carregar caixas e mais caixas. Embora um membro da equipe tenha morrido nesse processo, essa baixa já é muito pequena. No entanto, enquanto todos os zumbis estavam olhando para o céu a 45 graus, o líder dos zumbis, Big Daddy, não fez isso. Parece que ele desenvolveu a habilidade de pensar e tentou despertar os outros zumbis. Infelizmente, isso não funcionou. Um grupo de jovens sem noção passou sem vergonha e com barulho. Eles estavam comemorando enquanto varriam os zumbis que estavam vagando pelas ruas. Big Daddy ficou furioso e gritou de tristeza e raiva. Nesta cena, parecia que os humanos haviam se tornado os vilões astutos, enquanto os zumbis se tornaram as vítimas inocentes. Naquela noite, Big Daddy pegou um rifle para se vingar dos humanos. Outros zumbis também pegaram facas e paus e o seguiram. No dia seguinte, Riley e o vice-líder voltaram cheios de suprimentos e se dividiram em duas frentes. Vamos falar primeiro sobre Riley. Ela estava na área de entretenimento da cidade, procurando um inimigo baixo. Podemos ver que a principal forma de entretenimento nessa área é usar zumbis. O mais revoltante é que as pessoas colocaram uma mulher bonita para lutar contra dois zumbis para diversão. Riley, cheia de senso de justiça, sacou sua arma e matou os dois zumbis. Quando viu seu inimigo no meio da multidão, ela o atacou furtivamente e o eliminou. No entanto, mesmo no apocalipse, matar pessoas de forma tão casual não é permitido. Riley foi capturado pelos capangas do prefeito. Agora vamos ver o que aconteceu com o vice-líder. Ele estava oferecendo uma caixa de champanhe para subornar o prefeito e perguntar quando poderia se mudar para o arranha-céu. Mas o prefeito não confiava nele, pois havia muitos oficiais de alto escalão na fila, então não havia lugar para ele. O vice-líder ficou furioso, dizendo que havia arriscado sua vida pelo prefeito por 3 anos e se não pudesse entrar, ele iria até as últimas consequências. Os dois se separaram em maus termos. Mais tarde, o prefeito tentou enviar alguém para assassinar o vice-líder, mas o assassino acabou morto. Depois disso, o vice-líder percebeu que apenas um de nós poderia sobreviver. Naquela noite, ele roubou o veículo blindado de Riley e apontou os 12 mísseis do veículo para o arranha-céu do prefeito, ameaçando que o prefeito deveria entregar 500 mil
dentro de 2 horas, ou ele destruiria toda a cidade. No entanto, o prefeito era muito mesquinho e não queria pagar os 500 mil. Ele lembrou que ainda tinha Riley preso e fez um acordo com ele. Riley deveria ir parar o vice-líder em troca de sua liberdade. Para garantir que Riley fosse supervisionado, ele enviou alguns capangas para acompanhá-lo. No entanto, podemos ver claramente que esses capangas sem nome são apenas para morrer. Como esperado, no caminho de volta, foram constantemente atacados por zumbis e os capangas do prefeito foram sendo eliminados um a um. No final, Riley encontrou o vice-líder, o repreendeu e voltou para o veículo blindado. Mas naquele momento houve uma explosão na cidade. Acontece que Big Daddy e os outros zumbis haviam invadido a cidade. Riley não entendia como os zumbis conseguiram entrar com a defesa tão forte. Vamos falar sobre isso mais tarde. Agora Riley teve que voltar para a cidade para ajudar, mas o vice-líder era muito teimoso e não queria voltar com o grupo principal. Ele insistiu em agir sozinho e no caminho foi mordido por um zumbi. Este filme é assim. Sempre há um zumbi surgindo do nada. Às vezes, eles apenas assustam, mas às vezes são mortais. E o vice-líder agora estava na situação mortal. Ele pensou que não sobreviveria de qualquer maneira. Então, decidiu se vingar do prefeito. Mas falaremos sobre sua vingança mais tarde. Agora, vamos ver o exército de zumbis. Eles conseguiram invadir a cidade porque 3 lados eram cercados por uma rede elétrica, mas um lado ficava junto ao rio. O prefeito achava que os zumbis não sabiam nadar, então não colocou defesas lá. Naquela noite, Big Daddy olhou para o arranha-céu iluminado do outro lado do rio com ódio e, com coragem, pulou na água. Inicialmente, os outros zumbis não queriam pular, mas quando viram Big Daddy emergir do outro lado, eles o seguiram e atravessaram o rio. O que aconteceu com os humanos depois disso não precisa ser dito. Eles foram pegos de surpresa e destruídos como brinquedos baratos pelos zumbis. O arranha-céu era considerado o lugar mais seguro, mas quem poderia imaginar que os zumbis aprenderiam a usar martelos e furadeiras? O arranha-céu foi rapidamente invadido, e os ricos, com suas roupas elegantes, se tornaram típicos zumbis. O prefeito, vendo que a situação estava ruim, tentou fugir de carro, mas encontrou Big Daddy. Para sua surpresa, Big Daddy fez um movimento muito estranho. Ele usou a mangueira de combustível do estacionamento para quebrar o vidro do carro e começou a encher o interior com gasolina. Depois se virou e foi embora. O prefeito ficou confuso, pensando que Big Daddy queria afogá-lo em gasolina, mas ele podia abrir a porta do carro. Quando ele abriu a porta para sair, o vice-líder apareceu. O prefeito atirou várias vezes nele, mas não adiantou, porque o vice-líder já tinha se transformado em um zumbi. Ele, com uma expressão feroz, lutou com o prefeito. Nesse momento, Big Daddy voltou e jogou um coquetel Molotov, incendiando a gasolina e explodindo os dois. Acontece que Big Daddy tinha saído apenas para pegar fogo. Riley, liderando sua equipe, acabava de retornar à cidade e encontrou a rede elétrica externa como um obstáculo para a fuga, impedindo muitos cidadãos de escapar dos zumbis. Riley, tentando proteger os cidadãos, soltou vários fogos de artifício, mas os zumbis os ignoraram. Não havia um único humano vivo, apenas zumbis devorando os corpos dos cidadãos. Para evitar que o número de zumbis aumentasse, Riley lançou mísseis. Após algumas explosões, os zumbis e a rede elétrica foram destruídos. Nesse momento, Riley percebeu que ainda havia alguns sobreviventes na cidade, que provavelmente estavam escondidos por medo dos zumbis e agora conseguiam escapar com segurança. Isso trouxe algum conforto para ele. No final do filme, Big Daddy estava liderando seus zumbis pela cidade. Ele olhou para Riley com um olhar não muito amigável, mas não atacou. Os subordinados de Riley queriam atirar, mas Riley os impediu,
pois sabia que Big Daddy, assim como ele, só queria encontrar um refúgio seguro nesse mundo caótico e sobreviver com seus seguidores. Riley e sua equipe dirigiram o veículo blindado para o norte, decididos a não lutar mais contra zumbis e a deixar essa cidade desigual para encontrar um canto tranquilo no Canadá. Riley e Big Daddy pareciam ser da mesma laia. Ao partir, Riley soltou todos os fogos de artifício do veículo, criando uma cena que parecia uma celebração. A história termina aqui. Este filme tem 2 pontos de destaque. Primeiro, os zumbis são retratados como vítimas. Quando vemos Big Daddy liderando a resistência dos zumbis contra os humanos, sentimos como se estivéssemos assistindo o planeta dos macacos à revolta. Segundo, enquanto o objetivo final dos protagonistas em outros filmes de zumbis é estabelecer uma cidade para resistir aos zumbis, Riley, desde o início, queria fugir dessa cidade, pois via a hierarquia humana tão desagradável quanto os próprios zumbis.